louve, continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Com muita alegria, estamos iniciando mais um culto abençoado na presença do Senhor. Gostaria de dizer para você que está assistindo essa live, seja muito bem-vindo ao nosso culto de sexta-feira. Estamos aqui com grandes expectativas do céu sobre os nossos corações. Sabemos que Deus tem uma palavra de vitória sobre nós. Quantos creem assim? Diga amém! E eu gostaria de compartilhar com vocês, já iniciar esse culto declarando a palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo 8, verso 31. Você pode colocar aqui no telão para nós, Li? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, o que diremos para os problemas? Se Deus é por nós, o que nós diremos para as tribulações? Se Deus é por nós, então você não precisa se preocupar, meu amado, porque Deus é contigo. Você está aqui pela fidelidade de Deus. Deus é por você. E não há nada e ninguém, demônio, principado, que possa atrapalhar o que Deus tem para a sua vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Nós estamos em guerra, em batalha. E nós precisamos nos posicionar como verdadeiros soldados. Soldados de Cristo, que entendem o seu chamado, que entendem sua vocação, entendem a autoridade que Jesus confia a cada um de nós. Então eu gostaria de te convidar nessa noite a fechar os teus olhos, levantar as suas mãos
e já começar a profetizar sobre este lugar, a unção de Deus sendo liberada, amém? Feche os teus olhos aí. Oh Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos porque nós sabemos que a tua presença ela é real neste lugar. Obrigada pela tua palavra que nos faz lembrar, recordar de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, não há nada e ninguém que será contra nós. Porque o Senhor é aquele que vai à frente das nossas batalhas. O Senhor é aquele que luta as nossas guerras. E nós não vamos nos preocupar. Nós não vamos desanimar. Nós só precisamos crer, confiar e permanecer. Porque Ele é por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor é o nosso general. O Senhor é aquele que está do nosso lado. Está na nossa casa, na nossa família. Que em nome de Jesus nessa noite o Senhor possa tirar toda a preocupação da nossa mente. Todo o problema que o diabo tentou colocar nas nossas vidas no dia de hoje. Para que a gente ficasse distraído. Em nome de Jesus. Vai saindo agora todo o pensamento contrário. Toda distração. Nós declaramos que o nosso culto vai ser entregue, Senhor. E ele vai subir como incenso suave às narinas do Senhor. Recebe, Pai. Recebe, Senhor, nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o nosso culto nessa noite. Porque só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor possa preparar as nossas armas. Que o Senhor possa nos capacitar nessa noite através da Tua palavra. E que nós possamos sair daqui convictos de que o Senhor é por nós. Aleluia. Será que você aí com as mãos levantadas começa a agradecer ao Senhor? Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que não falha. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença é real nessa noite. Obrigada, Senhor, porque eu decidi estar no melhor lugar, que é no centro da Tua vontade, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando e bendizendo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus, porque estamos aqui mais uma vez. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Declare nessa noite. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. O que Ele faz? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das séries faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, estou contigo. Deus já tem, Ele tem e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Ele não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. E Deus é por nós. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira
Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, nunca pare. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Ela vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa está chegando sem demora. O escape e o descanso, a cura vai receber em nome de Jesus. Sem demora, o escape e o descanso, a cura. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza aí no seu lugar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Ela vem, é quem demora. E o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa. Seja um profeta de Deus e declare sobre seu irmão. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Tá vindo sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Ela vem sem demora. Profetiza. O escape está chegando. Aleluia. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Ela vem. Aplauda o Senhor. Ela vem. Ela vem. Há muito poder liberado quando você louva ao Senhor, quando você louva a palavra de Deus. Então creia no que você está cantando, creia no que você está profetizando. Isso é real. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele vai operar algo, mas você precisa crer, confiar e declarar, tomar posse no seu coração. Amém? Clame a Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o Sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Aleluia.
tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode? Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Não importa o que aconteça, preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu preciso de ti. Eu me lanço aos teus pés, reconheço a dependência, de encontro o meu refúgio. Clame por ele, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Pai, nós nos alegramos nesta noite por estar aqui. A tua presença é melhor do que todo e qualquer lugar. Te agradecemos porque não estamos num hospital, não estamos adoentados em uma cama em casa, não estamos acidentados com alguma doença grave. Te agradecemos porque enfrentamos lutas, mas porque nunca estamos sozinhos em nossas batalhas. O Senhor sempre está conosco e nunca podemos nos esquecer de que toda batalha que enfrentamos, temos um general, aquele que vai à frente, aquele que tem o controle nas mãos, aquele que nos dá estratégias para enfrentar, superar e vencer. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está neste lugar, porque chegamos até aqui, porque o Senhor nos trouxe para Te entregar o nosso culto. Não viemos fazer outra coisa senão
te glorificar, exaltar, bendizer, te entronizar, te coroar. É certo que temos necessidades, carências e precisões, mas em primeiro lugar vem a nossa entrega. Recebe, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração, nosso culto nesta noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja aqui fazendo a tua obra. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Assim seja e assim será. Podemos assentar. Estou muito feliz de ver o Lucas aqui. Esses dias Deus colocou o Lucas no meu coração e eu orei por ele de madrugada. E foi assim, um momento de peso intercessório. E eu creio, Lucas, que Deus tem algo para tratar com você. E você, filho amado, Ele não permite que você se afaste. Ele sempre laça você e traz. Amém, filho? Glória a Deus. Quem está nos visitando hoje, primeira vez? Levanta a mão aí para a gente ver. Muito bem. Você de moletom cinza e azul. Como é teu nome? Diogo. Tudo bem, Diogo? Do lado do Diogo, a Iris. Que bom. Sejam bem-vindos. A Rose conhece o Diogo? Então tá bom. Muito bom. Mais alguém? Estou feliz de ver aqui o Pedro, a Helenice. Como é teu nome? Abner. Nome bíblico. Seja bem-vindo, viu, Abner? Muito bem, a Clary está aqui. A Adriana com um corte de cabelo novo. Ai, meu Deus. Eu sempre troco. Andréia. Eu já estou falando, ela já está assim, ó. Me perdoa. É que são irmãs, crescemos juntos na igreja. E que alegria tê-la aqui. Tá bom? Andréia. Tá bom. A Ellen, doutora Rosa. Muito bem. Como é que é teu nome? Paulo. Alberto? Gente boa, meu nome. Gente boa, Alberto. Você vai se dar muito bem na vida. Deus vai abençoar muito você. Vai ser poderosamente usado. Amém? Sabe o que significa Alberto? Nobre, ilustre. Importante. Agora Rogério, sabe o que é Rogério? Bom de lança. Eu brincava com lança, né? As portas de casa eram todas furadas, né? Mas enfim, do lado, Maísa. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E você? Tá bom? Muito bem. Queridos, eu quero aproveitar ao máximo o tempo que nós vamos estar juntos para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, porque quando você aprende, você avança. Diga comigo, quando eu aprendo, eu avanço. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, quando você aprende, você avança. E quando Deus nos ensina alguma coisa, não é só informação. Tudo aquilo que Deus, Ele te dá, em primeiro lugar é para te acrescentar. E quando Ele te acrescenta e você dá o devido valor para aquilo que Ele está te entregando, você não vai ter só informação, você vai ter revelação. O crente dos nossos dias está carente de revelação. Eu não estou falando de revelagem, profetagem e visagem. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo, nos dons, mas hoje em dia tem muita coisa banalizada. E nós precisamos ir para a palavra, porque somente as Escrituras poderão nos dar clareza daquilo que realmente provém de Deus e daquilo que não é de Deus.
Então nós precisamos depender do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos revelar algo pessoal, particular, íntimo, porque o propósito maior de Deus com você, sabe o que é? Relacionamento. Quando nós estávamos perdidos no mundo, em nossos pecados, a Bíblia dizia que éramos inimigos de Deus. Estávamos no charco, no lodo, no lamaçal de pecado, perdidos, condenados, sentenciados ao inferno. Aí nós ouvimos falar a respeito de um Jesus, daquele Jesus que a religião não ensina, porque a religião, ela vai nos ensinar a viver religiosamente, mas Deus quer que você não seja um mero religioso, porque o religioso, ele vai andar no automático, ele vai andar sem vida, ele vai fazer por fazer. Mas quando nós temos a revelação, nós entendemos que aquela palavra veio para operar algo, em primeiro lugar em nós, para depois operar nos outros. O propósito de recebermos o que recebemos de Deus é para que nós possamos compartilhar. Nunca uma bênção vai ser somente para você. É para você compartilhar. Lembra de Pedro, quando ele teve a pesca maravilhosa? Aquela noite foi marcante, porque Pedro não tinha pego nada, e Pedro ficou revoltado. Ele era colérico, sanguíneo, hemorrágico. Isso significa que ele explodia à toa. Ele brigava, ele xingava, ele era temperamental. Aí, Jesus encontra com ele, depois de uma noite de não ter pego absolutamente nada. Talvez você me dissesse: não é um bom dia para puxar papo com Pedro. Mas preste atenção. Deus, ele não atrasa e nem se adianta. Ele chega sempre na hora certa. Aí ele conversa com Pedro. E ele pede para Pedro aquilo que Pedro idolatrava. É como se Jesus chegasse e dissesse para você: eu quero a sua moto, me empresta. Você ia dizer: ô Jesus, eu tenho um ciúme dessa magrela, não vou te emprestar não. Ele pede o barco emprestado para Pedro. E Pedro empresta o barco. Mas a Bíblia fala que naquele dia, Pedro estava lavando as redes, e talvez ele estivesse muito preocupado com o dia que estivesse para enfrentar. Ele era empresário, a empresa pesqueira era a empresa que mais faturava naquela época, uma das. Só que ele não pegou nada. E sabe quem que não deixou Pedro pegar nenhum peixe? Nenhuma piabinha? O próprio Deus. Tem coisa na nossa vida que a gente acha que é o diabo, mas tem coisa na nossa vida que é Deus. Aí você precisa do discernimento, para que o Senhor te revele quando é Ele e quando não é. Aí Pedro empresta o barco, e Jesus sobe, e o barco é empurrado assim um pouco para longe da praia, porque a multidão era grande, oprimia Jesus, e Jesus começa a pregar.
a ensinar, a ministrar. Confere para mim, Liedson, por favor, como é que está o som da transmissão, porque a pregação de sexta passada parece que a gente perdeu. A qualidade parece que não ficou legal. Aí, Jesus começa então a pregar, ensinar, ministrar, e Pedro está lá, todo carrancudo, bicudo, com raiva, pensando como que eu vou fazer, tem conta para pagar, tem funcionário me oprimindo, fornecedores. Mas aquela palavra foi abrandando o coração de Pedro. Essa palavra tem que abrandar o teu coração. Esta palavra tem poder para te dar calma e tranquilidade. Sabe por quê? Porque nada está perdido. Um irmão conversando comigo, ele falou: pastor, só não tem jeito para a morte. Eu falei: tem, Jesus. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus veio para isso. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna se não for por mim. Então, quando nós abrimos o nosso coração para esse Jesus, Ele vai começar a colocar as coisas em ordem. Mas para isso Ele tem que nos tratar, e a gente não quer ser tratado por causa do nosso orgulho. Somos arrogantes, prepotentes, soberbos, orgulhosos, vaidosos. E a Bíblia diz que Jesus resiste ao soberbo. Sabe o que significa isso? Ele põe a mão no peito do soberbo. É Ele que segura, é Ele que impede. Por isso que quando nós entendemos o que é humildade, a Bíblia diz que o orgulhoso perece. Ele é humilhado. Mas aquele que se humilha, ele é exaltado. Então a gente chega aqui, muitas vezes, teve uma semana difícil. Só você sabe com quem lutou. Por que causa lutou, por quem lutou. Preste atenção. Toda luta que eu tenho que lutar, eu consagro ao Senhor. Pequeno ou grande. E glorifico, exalto, bendigo. Porque Ele é comigo. Se você compreender isso na tua vida, você vai vencer muitas batalhas que até agora você tinha perdido. Tem que consagrar a tua vida antes de sair de casa, antes de ir para o trabalho. Porque trabalho é peleja, é desafio. Você enfrenta muitas forças lá dentro, muita energia que não provém de Deus. Uma vez pregando para um rapaz da igreja, casado, ele estava na nossa igreja há pouco tempo, e nós começamos a falar sobre autoridade espiritual, e ele disse: pastor, eu não acredito nisso, até por conta da teologia que eu aprendi. Eu vim de uma igreja tradicional, então eu não acredito nisso que o senhor prega. Então eu vou procurar uma igreja que eu me identifico. Eu falei: tá bom. Mas uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. Então eu aborrecia ele quando falava de guerra espiritual, batalha espiritual, luta espiritual, combate espiritual, embate espiritual. Amados, do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal. Do mesmo jeito que existe a luz, existe as trevas. Do mesmo jeito que existe Deus, existe o diabo.
E ele então, ele saiu e foi para uma outra igreja. E não demorou muito tempo. Cuida dele lá. Esse não pode ir embora hoje. Não demorou muito tempo, ele se envolveu com uma outra mulher. Caiu em adultério, o casamento acabou. E a mulher dele, conversando comigo, disse assim: pastor, por que Deus permitiu que isso acontecesse? A questão não é porque Deus permitiu, a questão é porque nós fazemos escolhas erradas. Porque se nós estamos firmados em Deus, nós vamos fazer escolhas certas. Se nós estamos em Deus, nós vamos tomar decisões corretas. Aí, se ele tivesse participado, ouvido, sido instruído pela palavra, revelada pelo Espírito, ele não tinha de repente caído em desgraça. Ouve isso daqui. Uma vez, Norman Reis, um pastor norte-americano, recebeu uma ligação de madrugada de uma família tradicional da igreja. O filho tinha sido preso. Aí, eles pediram: pastor, o senhor pode nos acompanhar até o distrito? O pastor foi. No meio do caminho, eles indagaram: pastor, a vida inteira esse menino cresceu na igreja ouvindo falar de Deus. Por que isso aconteceu? Ele falou: esse é o problema. A vida inteira ele ouviu falar de Deus. Ele precisa ouvir que existe um inimigo. E ele está à porta. Ele está esperando um deslize, um tropeço, uma queda. E onde ele vai trabalhar? Nas nossas carências. E o diabo, ele não quer que você ouça que você tem carências, que muitas vezes fazem até parte de um caráter deformado. Porque é mais fácil a gente expulsar um demônio do que tratar um caráter. Mas a pessoa precisa querer. Quando ela abre o coração para Jesus, Jesus vai tratar o quê? Caráter, personalidade, temperamento. E olha que os especialistas, pesquisadores, cientistas, eles dizem que tem coisa que não vai mudar. Por exemplo, com respeito ao temperamento. Temperamento não muda, mas o temperamento é controlado pelo Espírito. Esse é o segredo. Então nós cremos que antes nós éramos velhas criaturas, mas hoje nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Antes nós agradávamos a nossa carne, e quem tirava proveito da satisfação e dos prazeres da nossa carne? O maligno. Onde que o diabo vai trabalhar? Nos pontos fracos. Aí esse rapaz que terminou com um relacionamento, encontra comigo na rua, estava muito magro, dava para ver na cara dele que ele não estava mal, que estava mal, infeliz porque perdera o seu casamento, esposa, filhos, trabalho. A Bíblia diz que por causa de uma mulher, o homem chega a pedir um bocado de pão. A Bíblia fala daquele que adultera, que ele entrega a sua honra a outrem. A palavra fala que ele passa a ser humilhado, ultrajado, apontado, criticado. Amados, tudo isso Davi passou depois que ele pecou. Não pense você que o seu reino não ficou sabendo. Aquilo que ele fez às escondidas,
Como diz a palavra, o que é feito debaixo dos telhados é soprado sobre o telhado. Você pode enganar poucas pessoas durante pouco tempo, muitas durante muito tempo, mas não todas durante todo o tempo. Aí, ele me encontrou na rua, muito carente, me abraçou, chorou, babou no meu ombro, me sujou de ranho, me lavou. E a gente está ali, né? Preste atenção. A gente não deixa de ser pai espiritual. Por exemplo, ganhei o Chico para Jesus. O Chico pode ficar rebeldão, cabeça dura, teimoso, embora para outra igreja. Ele não vai mudar nunca a paternidade daquele que te ganhou para Jesus. Daquele que pregou para você, daquele que te batizou. Então nós temos um pai espiritual. E olha como é bonito isso. Tem gente que saiu da nossa igreja, mas continua querido, amado. Primeiro porque a gente não pode amarrar ninguém no pé da cadeira. Você não tem como obrigar ninguém a ficar no lugar onde não quer. Porque para a pessoa ficar na igreja, ela precisa gostar, ela precisa se sentir bem, para ser abençoada. Aí, tem pessoas que saem pela porta da frente, cabeça erguida, com dignidade. A gente faz até vídeo para homenagear. Vocês lembram do Cristiano? Eu chorei aqui, gente, igual um bebê desmamado. Oi? Chorei pra caramba. Que sofrimento, meu Deus do céu. Aí meu filho foi para o Rio de Janeiro. Aí, a pessoa sai da igreja às vezes, sai pela porta dos fundos, sai em desonra, e ela vai colher daquilo que ela planta. Mas tem igreja que em vez de abençoar, amaldiçoa. Amados, o mais importante às vezes não é nem a oração do pastor, é o que a pessoa planta, porque é o que ela vai colher. Porque se a gente abençoa aquilo que Deus não quer abençoar, a oração que a gente faz vai voltar para nós. Lembra de Jesus? Dê a paz, se a pessoa não receber, volta para você. O que eu quero te falar é que o nosso ambiente tem que ser sempre um ambiente de amor, um ambiente de acolhida, um ambiente leve, onde a gente tenha a alegria de buscar o nosso Deus. Se fosse um outro pastor, falar, viu, bem feito, tá vendo? Uma mãe e um pai não faz isso. O filho sai em rebeldia, eu falo assim, você vai ver, vai voltar com o rabinho entre as pernas. Eu não, eu digo assim, olha que seja muito abençoado, que não precise voltar. É ou não é? É tão ruim quando a gente vai e não dá certo, e a gente é humilhado, e a gente é tratado, e a gente tem que voltar. Às vezes a gente tem que consertar, aí não tem jeito. Se o pastor não recebe, é Deus que trata com o pastor daí. Não é? Mas, eu lembro de um casal que eu já contei para vocês, muito querido. A irmã, ela gostava de fazer fofoca. E eu conversei com ela uma vez, duas vezes, conversas difíceis. Na terceira vez eu chamei o casal no gabinete, disse para eles, olha, eu quero recomendar para vocês ir para um outro ministério. Aí peguei o ministério de um pastor que gostava muito de mim. Aí mandei ela para lá. Falei, vai ser maldição, quer dizer, vai ser bênção em outro lugar. E ela foi para lá. Falou, pastor, você vai mandar a gente embora, porque a Bíblia diz que depois de duas ou três admoestações, evita-o. Por quê? Porque a gente tem que estar aqui, nós somos uma família, então no meio da nossa família, não pode ter fofoca, diz que apontar de dedo, apedrejamento. A gente ora, a gente intercede, a gente abençoa, a gente trata um
trata o outro. E como é gostoso isso, não é? Quando a gente tem alguém para ajudar a gente a carregar a nossa cruz. Até Jesus precisou lá, era Simão? Como que é o nome dele? Então, até ele teve alguém para ajudar a carregar a cruz. Tudo é um exemplo para nós. Às vezes eu estou carregando a minha e está tão pesado, gente. Essa semana nós tivemos que pagar o aluguel é alto, quase 30 mil conto. Aí pesada a minha cruz, aí eu divido ela com o Diogo, divido ela com a Nair, divido ela com a Rose, divido ela com o Maurício, divido ela com todo mundo. É ou não é? Aí minha cruz fica mais leve. Não é? Aí chega o dia de pagar o aluguel, a gente estabelece, né? Dia 15, 5:30 da tarde. Essa semana nós pagamos o aluguel às 6:30 da tarde. Mas pagamos. Aleluia. E é assim que funciona. Mas o que seria de mim se vocês não me ajudassem na minha caminhada e a carregar a minha cruz? Às vezes eu quero dar minha cruz para vocês, vocês dizem assim, não, eu só quero ajudar. Só um pouquinho. Não é? Não exagera, pastor, não aproveita não. Pastor é você. Ninguém quer minha cruz. Só quer lá dar um refresco. Mas eu louvo tanto a Deus porque teve um irmão pregando, ele falou, então amados, como diz na palavra, eu não me lembro o capítulo e não me lembro o versículo, mas diz que Deus dá frio conforme o cobertor. Não está na Bíblia, irmão. Não está na Bíblia. Aí abracei o irmão, ele falou, pastor, se eu tivesse ficado na igreja, ouvindo o que o senhor falou, o que o diabo queria fazer, eu não teria caído, eu não teria quebrado a cara, eu não teria perdido a minha família, emprego, e nada. Eu falei, nunca é tarde, irmão. A gente aprende de duas formas. Ou você aprende pela dor, ou aprende pelo constrangimento. Lucão, ou é pela dor, ou é pelo constrangimento. Mas que a gente aprende, e na marra. Tem uns que são mais fáceis para lidar. Então quando o seu coração é como se fosse uma argila, como é barro, aí Deus molda. Mas tem gente que tem o coração igual paralelepípedo, é só na picaretada. Então eu aprendi, porque eu também já fui muito orgulhoso. Hoje quando eu vejo que Deus quer tratar, vai para a cruz logo. Vai para a cruz logo. Morre para você. Deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer. Deus sabe o melhor para você. E nós queremos brigar com Deus. Deus diz, não te desvies nem para a direita, e nem para o ocidente. Não estou falando mais essa palavra. Nem para a direita, e nem mais para o ocidente. Outro dia eu fui pregar, né? É brincadeira, viu, Pedro? Não, Pedro fica bravo comigo. Eu falo assim, capítulo 12, mais um. Eu amo Pedro por demais, Pedro. E amo os outros também. A gente torce para tudo dar certo. Às vezes eu brinco, né? E as pessoas às vezes não entendem, mas igual eu estava falando um dia, né, que eu fui convidado para ir numa casa. E a irmã perguntou, você come qualquer coisa? Eu falei, qualquer coisa. Aí ela fez buchada de bode. É um prato excêntrico para mim, mas tem gente que, poxa, não é? Já está salivando, buchada de bode, delícia.
Amados, quando eu abri a panela, eu olhei aquilo ali, eu comecei a orar em línguas. Corre, balabaço, chequeira, balaço. E a irmã fez com tanto carinho, amados, que não dá para fugir. Agora eu pergunto, não é? É uma iguaria que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que come, não é? Aí teve uma outra aí que falou assim: olha, eu fiz aqui uma galinha de cabidela que fala. Eu só sei que e a sangue. Eu falei: não, irmão, mas eu não posso. A Bíblia diz que eu não devo beber sangue, não é? Animal sufocado. Eu lembro de manhã, quando fazia lá os frangos dela, ela foi muito cruel. Ela botava pequenininho, 1,60 m, botava no joelho assim, e a penosa, gente, batia asa até. Fiquei traumatizado, gente, eu não consegui nem comer. Ela fazia um pato, eu vi ela matando o pato, gente. Ela colocou um pau de vassoura no pescoço do pato e puxou. O pescoço do pato ficou com 2 metros. Mas os antigos faziam isso, né? Ela via a mãe fazendo, né? O pai, coitado, né? Se dependesse dele matar uma galinha, matar um pato, ele matava. Não é só se fosse com tiro. Mas veja bem, então eu não falo por mal. Às vezes eu estou pregando, né? Eu falo assim: olha, não dá para alegrar gregos, troianos e baianos. É uma brincadeira. Mas de repente uma vez um baiano ficou bravo, não fala mais assim. Eu falei: tá bom. Não é bom não desafiar baiano. É ou não é? Eu tenho juízo no lugar. Mas, olha só, o camarada disse assim: se eu tivesse na igreja, se eu tivesse tido humildade, pastor, de ouvir, porque estar numa igreja não é só assistir culto e ir embora. Você tem que entender que o pastor, ele tem um papel importante na tua vida como pai espiritual. Ele precisa te aconselhar, te orientar, te instruir, dentro da palavra. Nós não podemos manipular, nós não podemos controlar, nós não podemos dirigir. É o Espírito Santo que tem que fazer isso. Ele dirige, conduz, governa, controla, domina. E a gente tem que aprender como é que eu vou dar essa liberdade para o Espírito Santo. Você tem que falar: Espírito Santo, tu tens liberdade de fazer na minha vida o que precisa ser feito. Eu quero o Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. A Bíblia não fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Só que a gente não conversa com o Espírito Santo. Não troca ideia com o Espírito Santo. Não conversa com o Espírito Santo. Recentemente nós fomos num trabalho com o Benihim. Levei minha mãe, minha sogra e a Jana e outras pessoas. O Benihim, ele é íntimo do Espírito Santo. Amados, quando ele abre a boca e ele começa a cantar: aleluia, aleluia, o Espírito Santo vem, amados. Você chora até virar do avesso. Você treme. As pessoas caem. Aí você fala: não, mas isso é indução. Isso aí não é, amados. É o que nós precisamos, sabe? Porque se você sentir o Espírito Santo no teu quarto, na tua sala. Eu elegi minha sala, o meu altar de oração. Eu dizia assim: não, eu vou orar na igreja. De repente, um dia de madrugada, eu acordei, fechei a porta da sala e sentei no sofá.
Gente, eu me apaixonei por aquele lugar. E é aquele cantinho. Eu boto o tapete debaixo do meu pé. Se está frio, eu pego lá um cobertor. Eu coloco uma almofada nas minhas costas. Tem dia que eu não estou muito inspirado. Aí eu boto lá um fundo musical para ver se, dá uma ajuda. Aí eu começo a orar. A falar com o Espírito Santo. Olha, começa a falar com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te convencer, te fortalecer, te edificar. É Ele quem te controla, te guia, te governa, te conduz, te domina. O Espírito Santo, Ele precisa tomar posse de você. O problema é que nós estamos assim, tão vazios de Deus. E toda vez que a gente chega para um culto, a gente chega vazio de Deus. Aí você chega cheio de problema, e às vezes sai daqui pior do que como entrou. Mas preste atenção, não são as coisas e não são as circunstâncias que vão alterar teu humor, que vão mudar a tua cabeça, que vai roubar a paz do teu coração. Aprenda uma coisa: a tua paz é uma pessoa, é Jesus. Paz não é um sentimento. Paz é uma pessoa, paz é o próprio Jesus. Ele é o nosso príncipe da paz. Não tem essa coisa, às vezes briga com a esposa, diz, você roubou a minha paz. Quer dizer, você arrancou Jesus de dentro de mim. Não dá para arrancar Jesus de dentro de mim. Eu não deixo, eu não quero, eu não permito, eu não aceito. Então você precisa compreender que quando você pega e diz Espírito Santo, aí, quando você diz para o Espírito Santo, sabe, toma conta da minha sala. Porque é interessante que quando o ambiente vem, aleluia, mesmo. Quando o Espírito Santo chega, o ambiente muda. Tem dias que eu levanto para chorar. Aí eu digo assim, ó Espírito Santo, eu não podia chorar na cama, abraçado com o meu travesseiro, porque está muito frio. E o choro é assim, amados, não é um choro de um minutinho e pronto, aleluia, glória a Deus. Não, é de balde. Você fala assim, eu devo estar desidratado, eu não sei de onde saiu tanta lágrima. Porque tem gente que só chora com raiva e com ódio. Mas quando você prepara um altar na tua casa, um lugarzinho lá, igual a Nair tem lá. Primeira vez que eu fui na casa da Nair, aí estou entrando, ela falou, vem conhecer a minha casa, pastor. Eu falei, amém, aleluia, glória a Deus, e está conhecendo a casa. Aí eu fui entrar no quarto, ela falou, não! Eu falei, o que foi, irmã? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. Arranquei o sapato. Fui lá na casa do Will. Ele falou, pastor, o senhor falou lá de ter um lugar para orar, né? Eu botei essa mesinha aqui, eu deixei a Bíblia aqui. Colei aqui o projeto de vida, o decreto e tal. Aqui é o meu lugar de oração. Amados, como isso faz falta na nossa vida. Olha, é uma coisa tão simples. Por que você acha que você acorda todo dia 3 da matina? Não é assim, a gente acorda 3 horas da manhã e perde o sono. É para você pegar, levantar e orar. Minha mãe, pode orar deitar? Dorme. Sabe? A gente precisa aprender isso, sabe? Aí, eu vou lá, o Espírito Santo vem, toma conta de mim, e é assim, é tão gostoso a presença do Espírito Santo, é algo assim tão poderoso. Aí você tem que enfrentar Golias no dia seguinte, gente, aí você canta aquele hino, pode vir quente que eu estou fervendo.
Você vai com tudo, com os 2 pés no peito do gigante. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Lembra de Jesus? Ele vai para o Getsemane e diz que ele estava muito oprimido na sua alma. Por quê? Ele estava prestes para ser preso, torturado e morto. Mas o interessante é que ele chega lá no Getsemane para orar, angustiado na sua alma. Aí ele diz para Pedro, Tiago e João: ó, vocês ficam orando aqui, me dá apoio aí, e eu vou orar lá na frente. A Bíblia diz que ele foi orar a um tiro de pedra, tipo assim, 100 metros. Por quê? Ele foi ter um particular com Deus. Quando a gente quer ter um particular com Deus, a gente não quer que ninguém ouça. E aí? Voltou lá, os discípulos dormindo. Voltou de novo, os discípulos dormindo. Voltou lá, os discípulos dormindo. Amados, era cansativo, a jornada era difícil, não tinha as facilidades que nós temos hoje, mas era um momento que não era para dormir. Então, ó, você tem que entender que tem momentos para dormir e descansar, mas tem momentos que, se você não ora, você vai perder a guerra do dia seguinte, você vai perder a guerra da semana seguinte, você vai perder a guerra do próximo mês. Deus sabe de coisas que você não sabe, então você precisa orar. Você precisa chegar e ter essa liberdade, essa intimidade com o Espírito Santo, porque Ele vai ministrar sobre a tua vida. Então a gente às vezes está mal, não está legal, mas daí vem o Espírito Santo de Deus, e Ele faz o que precisa ser feito. Não é um dia de oração, porque a gente é assim, a gente quer negociar com Deus. Você ora um dia, não, eu quero orar um dia por toda a vida. Não, olha como é que funciona. Ó, o pão nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem gente que fala: não, eu queria que Deus pudesse me abençoar para eu não precisar de mais ninguém, nunca na vida. Eu queria nunca mais ter que pedir pão, ter que comprar pão. Mas sabe, isso mostra que a gente deve ser dependente de Deus. Dependente. Quando diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, isso fala da nossa dependência. Eu dependo de Deus todos os dias, para as necessidades básicas, para comer, para beber, para dormir. Amados, algumas aqui até para ir ao banheiro. E minha irmã falou: pastor, eu vou explodir. Eu falei: por quê, irmã? Eu falei: porque eu não vou no banheiro já faz tempo. O senhor não pode orar? Eu falei: posso, vamos orar. Aí orei, ela foi para casa. Não demorou muito tempo, ela falou: pastor, o senhor não sabe o que me aconteceu. Eu falei: é mesmo, irmã, o que aconteceu? Ela falou: só um minuto, pastor, eu vou libertar os cativos, daqui a pouco eu volto. A irmã falou: pastor, o senhor não sabe como é uma bênção a gente ir no banheiro. Eu tomei óleo de rícino, eu tomei óleo de não sei o que, eu tomei, sabe, aquele iogurte lá que dizem que ativa, não resolveu nada, foi uma bandeja. Amados, o intestino preguiçoso da irmã, e regulou, sabe, foi um milagre de Deus. Aí ela contou, falou: pastor, o senhor não sabe, cada vez que eu estou no vaso, sentada, entronizada, aí eu digo: oh Deus, obrigado por essa bênção, porque meu intestino funciona bem. Amados, a gente tem que orar, intestino funcionar bem, rins funcionar bem, vesícula funcionar bem, que mais?
fígado funcionar bem, pâncreas funcionar bem, como é que chama aqui? Tireoide está regulada, coração funcionar bem, sabe, Senhor, as minhas veias, artérias, desobstrui, em nome de Jesus, sabe, às vezes a pessoa está com um problema circulatório, sabe, põe a mão, quando você tem o Espírito Santo, presta atenção, olha o que diz a Bíblia, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha o que diz a Bíblia, que se você der uma ordem aos demônios, eles vão ter que obedecer. Coloca para nós Marcos capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que? Então quem não crê, os sinais não vão acompanhar. O que é esse crer? É você orar, é você confessar, é você profetizar, é você decretar, é você pronunciar. Você precisa abrir a boca. E estes sinais seguirão aos que, olha só, em meu nome expulsarão. Aí o irmão veio para a igreja, ele achou que não tinha demônio. Não existe demônio. Existe. E a gente tem que vigiar, porque eles estão à espreita. A Bíblia não fala que ele é como um leão, que anda ao derredor. Por que não ao redor? Porque ao redor estão os anjos do Senhor. Mas tem alguns aí que o anjo está de férias. Pessoa não ora, não jejua, não lê Bíblia, não vem na igreja, não quer saber das coisas de Deus. Então olha só, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se você não crê, você não vai falar. Mas se tem uma coisa que todos vocês precisam desejar ardentemente, é orar no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo de Deus, amados, não é só no momento de emoção, na hora do culto, onde você começa lá, parece uma panela de pressão. Não! Você precisa aprender que existem tipos de oração no Espírito Santo. Olha só, edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. São 5 tipos de oração no Espírito Santo. E você tem que saber o que tipo de língua você está orando. Por exemplo, quando eu vou orar em línguas para edificação, olha só, depois a gente volta aí. Coloca para mim, 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Olha lá, já foi na frente ali. Filho, achou aí? Segunda aos Coríntios 14, 2, 3, né? 2. É, 2, 13, não. Vai lá no 1 Coríntios, filho. 14, 1 Coríntios 14, 3. Tá, vai no 2, é o 2. 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Sabe que tipo de línguas é? Edificação. Você começa a hora que quer, termina a hora que quer. Mas o Espírito Santo, ele está trabalhando em você, porque ele que inspira o orar em línguas. Mas a Bíblia diz que esse tipo de línguas não tem tradução.
não tem interpretação. Você fala mistérios de Deus. Então é assim, vou orar para edificação. Correquei calabaço, xerei calamanassa, orequei calanaçu, chequei calamanaçu, recalamanaiaça, xerei calabaçu. E eu vou orar, eu oro 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Oro meia hora, 1 hora. Jesus não disse nem 1 hora podeis orar comigo. Imagina, se você quiser ver tua vida sendo transformada, começa a orar 1 hora no Espírito Santo. Deixa de orar em português, começa a orar em línguas. Porque olha o que diz aqui, ó. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Ou você fala os segredos de Deus. Ou seja, quando você ora em línguas, ora no Espírito Santo, você está orando 100% de acordo com a vontade de Deus. Mas é um treinamento. Aí o que acontece? Eu era uma pessoa muito preocupada no começo do ministério. Aí eu orava muito no Espírito Santo. Aquela preocupação foi sumindo, desaparecendo. Muito medo, porque enfrentar o que a gente enfrenta, o ministério, amados, é hostil. Jesus disse assim, olha, vocês vão enfrentar lobos. Lobos são selvagens. Sabe? Os teus inimigos querem te estraçalhar, beber o teu sangue, comer tua carne. Mas aí você tem paz. Imagina você enfrentando as suas guerras. Aí você começa a orar em línguas todos os dias. Correquei, calamanacha. Mas pastor, eu não falo. Mas começa a buscar. Eu quero, Senhor, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ó, presta atenção. A pessoa se converte, entrega a vida para Jesus. Diga assim, ela tem o Espírito Santo de Deus. Mas quando a pessoa começa a orar em línguas, o Espírito Santo de Deus tem a pessoa. Quando eu me converti, um irmão que era de uma igreja tradicional, eu não vou falar qual é, ele falou, Alberto, é o seguinte, cuidado com esses pentecostais aí, porque eles pregam sobre orar em línguas estranhas, língua dos anjos, isso aí é tudo balela, Alberto, entendeu? Isso é glossolalia, não cai nessa não, é furada, sabe? Não acredita nisso não. Lembra do que lemos? E esses sinais seguirão os que crerem, falarão novas línguas. Eu cheguei e falei para ele, chegou atrasado, porque eu já fui batizado no Espírito Santo. E ele não crê, então ele nunca foi batizado em línguas. Mas você não imagina o poder de se orar no Espírito Santo de Deus com frequência. Porque você está orando ali 100% na vontade de Deus. Põe para mim o 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si. Até aí. Edifica-se a si. O que é se edificar? Você se fortalece. Você vai construir em você algo que está faltando ou algo que você não tem ainda. Então, o Espírito Santo vai trabalhar em cada um de um jeito. Obrigado. Olha só, põe Judas capítulo 1, versículo 20. Judas 1, 20. Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, é o seguinte, eu estou construindo uma fé forte em mim, quando eu começo a orar no Espírito Santo todos os dias. Aí você vai se policiando e vai se disciplinando. Não, eu vou colocar aqui o relógio, eu vou orar 10 minutos por dia. Daqui a pouco você vai achar que é pouco, vai orar 15, daqui a pouco 20, daqui a pouco 1 hora. E eu costumo orar o tempo todo. Se eu estiver dando bobeira, eu estou lá, eu lembro que uma vez eu fui para São Paulo, começo de ministério, o ônibus é interestadual, e eu estou lá na janela, e eu estou lá, né, olhando a paisagem, e eu lá, e eu dormi. Daqui a pouco tinha um passageiro do meu lado, olhando para minha cara assim, ó. E eu lá, ele falou, você está passando bem, moço?
Eu disse, corre, cala, babá, rachala, manasso. O pessoal acha que a gente é doido, não é? Mas a Bíblia diz que o poder de Deus para o mundo é loucura. Amém? O problema é que a gente é muito certinho, muito cartesiano, muito redondinho. Olha para você ver, no dia de Pentecostes, amado, Jesus é o batizador, ele pega os 120 no cenáculo, 120, e diz assim, obrigado filho, e veio do céu um vento veemente, que estremeceu aquele lugar, e todos, digo-me todos, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí, quem estava lá, vem de fora, falou, gente, esses crentes estão tudo bêbado, às 9 horas da manhã. Aí, Pedro disse, não, este povo não está embriagado com mosto, mas cheios do Espírito Santo, como a profecia de Joel. Como é que fica, gente? Um bêbado, comportadinho? Até imagino, um ria, outro gargalhava, outro escorregava do banco, outro estava no chão, um estava andando. Estavam bêbados, porque estavam cheios, embriagados do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já tomou um porre do Espírito Santo. Eu já, amados. Eu vou te falar uma coisa. Que coisa boa. Que coisa boa, gente. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. Eu não sei você, mas quando eu falo do Espírito Santo, eu sinto a presença dele. E a presença do Espírito Santo é para quem quer. Aí você vai todo dia lá para o seu lugar de oração e diz, Espírito Santo, estou aqui. Eu te quero mais. Eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou com saudade. Uma vez, eu me lembro que eu fiz um jejum prolongado. Aí eu estou lá, orando. E de repente Deus me dá lá, o Espírito Santo me dá uma inspiração. E eu começo, eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Veio o Espírito Santo. Eu te amo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito. Gente, eu comecei a cantar, e eu não me cansava, eu fui, varei a madrugada. As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem virar as costas para você, as pessoas podem desistir de você, mas o Espírito Santo, Ele sempre vai estar com você. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito. Vamos ficar em pé um pouquinho? Eu te amo, ó Espírito Santo. Nada distraia você. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo.
eu te amo, ó Espírito. Coral. Começa a falar com o Espírito Santo. Eu te amo, ó 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 Espírito. Pai, revela a tua igreja a doce presença do teu Espírito. Que cada um aqui possa receber o seu toque. Que o Senhor possa falar com cada um segundo a sua necessidade. Muitas vezes, alguém quer que o homem ore por ele. Vem para a reunião com uma certa expectativa. Mas tudo o que ela precisa é do teu Espírito Santo. Desce neste lugar, ó Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Oh, rebalabaço. Mais, Senhor, da tua graça, do teu Espírito, da tua presença. Oh! Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, eu te amo, ó Espírito Santo. Seja cheio do Espírito, seja cheia do Espírito. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Comece a orar. Você que nunca orou no Espírito Santo, ser batizado, abra a boca, comece a orar em línguas. Corre calabaço, reque calanaçu. Mais! Oh! Oh, te amo, ó Espírito Santo, eu te amo, ó Espírito Santo. Oh, recalababasa. Ora, deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te encher.
Aleluia. 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 Oh. Tudo que você precisa é dar esta liberdade para o Espírito Santo. Tenha intimidade com Ele. Permita que Ele acesse todas as áreas da tua vida. Este Espírito que é santo vai te fazer santo, vai te purificar, vai consagrar sua vida, vai te libertar destes pensamentos impuros, deste coração, em nome de Jesus. Oh, rebalabababaço, xelamanassa. Oh, remenecaxalabaço. Aleluia. 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 Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar. Aí um dia, minha mãe me pediu, ela trabalhava com salgados, ela pediu para que eu entregasse salgados para ela. Aí eu cheguei para entregar, a mulher estava grávida. Aí eu perguntei, você está grávida? Ela podia dizer, não, é barriga d'água, né? Aí eu perguntei, é menino ou é menina? Aí eu não me lembro bem, mas quando ela disse tipo assim, é menina, saiu da minha boca, não, é menino. Ela falou, impossível, já fiz o ultrassom. É menina. Fez o quartinho, fez lá o enxoval, preparou tudo, e quando nasceu veio menino. Aí ela dizia, ele que amaldiçoou meu parto. Não foi o Espírito Santo que me revelou, foi um sinal que Deus deu para aquela família. Dia desses, eu fui para Piracaia. Aí eu estava acompanhado de 2 pessoas. E a gente foi pagar a conta. Eu estou lá no balcão. Eu olho para a moça. E eu digo assim para ela, quase você morreu de Covid, não foi? Ela olhou e disse, foi. Eu falei, para você saber que é Deus, você estava num quarto. Tinha um corredor. E no outro quarto estava teu pai e teu irmão. E eles morreram de Covid. Mas Deus preservou sua vida. O Espírito Santo vai começar a se mover de uma forma sobrenatural em você. Will, vem cá. Deus tirou esse menino. Fecha os olhos. Deus tirou esse menino das drogas. Ele tem um testemunho lindo. Will, Deus vai começar a te usar poderosamente para tirar outras pessoas das drogas, para tirar outras pessoas do tráfico. Você vai ser procurado, vão te parar na rua, vão bater na porta da tua casa às 2 horas da manhã. E você vai dizer assim, eu, Senhor, por que eu? E você pensa que não tem nada para entregar.
Deus encontrou sinceridade no teu coração, não foi perfeição. E você já está orando por um grupo de pessoas. E logo eles estarão aqui convertidos como você está. Levanta as mãos. Deixa Deus te tocar. Espírito Santo de Deus. Toca. Unja. Recebe. Recebe. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Recebe. Toca. Chicão quase arranca a blusa do garoto. Ainda bem que é um homem, né? Se fosse uma mulher, né? Ia ficar com as vergonhas de fora. Feche os olhos. Você não pode fugir do que Deus tem para você. Você que foi amansador de cavalo, boi brabo, Deus te laça, Deus te traz. Você sabe de onde Ele te tirou. Você não precisa disso. Você não precisa fazer o que você faz. Deus está endireitando as tuas veredas hoje. Deus está te chamando para junto dEle hoje. Deus está te renovando hoje. E aquilo que precisa ser feito, vai ser feito. Ele cuida de todas as coisas. E eu sei que você crê. Levanta as suas mãos. Age na vida dele, Pai. Na casa dele. No casamento dele. No trabalho dele. Ouça o que eu vou te falar. No ministério dele. Deus está te entregando algo que você não tem entendimento ainda. Mas Ele coloca uma capa sobre os teus ombros. Senhor, coloca temor no coração dele. Coloca temor no coração dele, Senhor. Toca. Toca. Toca, Jesus. Toca. Toca. Toca, Jesus. Toca. Oh. Já treinou no primeiro, segundo já foi melhor, Chico. Não mexa em nada. Nada. Corre calababa sachalamanaso. Você não precisa vir aqui à frente para Deus fazer o que precisa ser feito na sua vida. No seu lugar. Se você falar com Ele. Você é filho, você é filha. Faça o teu pedido. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. O Senhor te entregou algo.
E você sabe. Você é intercessora, filha. Conserva o teu coração. Deus tem te usado. E vai te usar. Mas você não pode permitir que nada roube de você aquilo que Deus já te entregou. Naquele dia, quando você foi cheia de uma unção nova, levante as mãos. Recebe, Senhor. Recebe. Toca, Jesus. Mais, Senhor. Mais da tua graça, da tua presença, do teu Espírito Santo. Essa é a esposa, ele tomou cuidado agora. Pai, eu quero te agradecer porque o teu Espírito Santo se faz presente neste lugar. Obrigado porque tu sopras aqui. Eu quero te falar que aquilo que você está recebendo aqui vai te acompanhar para a sua casa. Vai te encher. Vai transbordar. Só finalizando a história de Pedro. Ele teve uma pesca maravilhosa. E quando ele teve a pesca maravilhosa, Jesus disse: deixa tudo aí e siga-me. Ele precisou compartilhar da bênção. Precisou gritar para um outro barco: venham, me ajudem. As suas redes iam romper. A gente precisa saber a hora de compartilhar. Porque se a gente não sabe, a rede rompe. Aí você perde todo o peixe que Deus colocou ali dentro. E é interessante que quando Jesus diz para Pedro: volta a pescar, ele podia dizer: não, mas está fora do horário, os peixes já não estão mais na superfície, eles já estão lá no fundo, é para outro dia. Mas ele disse: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E ele lançou a rede. Jesus disse: vai e joga a tua rede. E ele jogou. Acho que foi para a direita. E o cardume estava lá. Deixa eu te falar algo. Você não imagina o que Deus está para fazer na tua vida quando você compreender isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ver Deus. Mas antes disso, você vai enxergar ainda mais as tuas imperfeições. E como é bom quando a gente olha para nós e a gente começa a enxergar o que a gente precisa consertar para ter mais de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te visitar nas tuas madrugadas. Pode levantar para orar, pode começar a orar. Se não for no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, te prepara. Porque tudo que o diabo faz, sabe o que é? Não, só vai durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco ele para. Aí você fica lá 1 semana, 2 semanas. Daqui a pouco a coisa acontece. O lugar também treme, mas é engraçado, só treme para a gente. A gente sente como se o lugar tremesse. E Deus começa a se mover na tua vida. Sabe, você não vai ficar mais preocupado com nada. Não deu certo uma coisa, Deus vai preparar outra. Fechou uma porta, Deus vai abrir outra. Sabe, aconteceu algo, não se
desespere. Deus tem direção para tudo. Ó, passe a confiar em Deus. Confia menos em você. Que o nosso problema, por que a gente se frustra? Ah, eu não consigo. É claro que não, tem coisa que é Deus, purinho. Deixa Ele fazer. No tempo de Deus, tudo vai se acertar. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora. E quero abençoar o teu povo. Quero pedir que o teu favor se manifeste na vida destas pessoas. Olha para aqueles que estão com pedido de emprego, um pedido de cura, um pedido pela sua casa, pelos seus parentes, por alguém. Nós apresentamos a Ti em oração, Pai, esta pessoa que precisa de um toque, precisa de um milagre, precisa de um socorro. Olha para esta pessoa que está aqui, Pai, e ela diz: Senhor, olha para mim, me ajuda, estende a Tua mão, faz algo por mim. Deixa eu te falar, creia que Ele já liberou sobre a tua vida o teu milagre e a tua bênção, em nome de Jesus. Sai daqui com esta certeza e começa a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre me ouves. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre me ouves. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre me ouves. Ouve aqui, Jesus, Ele foi orar por Lázaro, e diz a Bíblia que Ele estava andando, a oração dele foi andando, e Ele falou alto para que as pessoas ouvissem. Sabe como foi a oração de Jesus? Obrigado, porque Tu sempre me ouves. Ele não orou assim: oh Deus, tem misericórdia, e agora eu vou ter que ressuscitar um defunto, eu não sei o que eu faço, estou desesperado. Igual a gente faz. Tem que pagar uma conta, tem que resolver essa situação, tem que conversar com tal pessoa. Não, você precisa confiar. O Senhor já vai à frente. Ele já vai conversar com o teu patrão, com o diretor, com o supervisor, com o coordenador, com quem for. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, na mão do Senhor. É só confiar. Deixa Ele fazer. Comece a orar todos os dias. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Põe a mão onde está doente. Começa a profetizar. Começa a declarar. Começa a crer. Eu profetizo, Senhor, que essa íngua some, que esse nódulo some, que esse tumor some, que esse caroço some. Eu profetizo, Senhor, o meu milagre. Porque crente abriu boca, virou profecia. Então a gente abre a boca para declarar só aquilo que é ruim, negativo, pessimista, derrotista. Então a gente tem que ser mais ousado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora pelas nossas vidas financeiras. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Nós vamos entregar os envelopes. Você que queira pode fazer com a maquininha de cartão. A maquininha está por aí? Você pode fazer com envelope. O nosso Pix está ali, 01014-097/1000-54. Amém?
Vamos ficar em pé. Pode pôr a música. Declare. Pai, não existe barreira que não possamos transpor. Não existe oposição maligna que a tua igreja não consiga vencer. Em nome de Jesus, nós nos levantamos nesta noite para declarar que a tua palavra tem livre curso em nosso meio e que o teu Espírito tem liberdade de agir na nossa vida. Levanta pessoas corajosas, ousadas, intrépidas, valentes aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, levanta pessoas prósperas, abençoadas financeiramente. Levanta como colunas fortes na tua casa. Levanta, Pai. Tira essa pessoa da crise financeira, da dificuldade financeira, da escassez. Em nome de Jesus, que a tua graça se manifeste e o teu favor, para que esta pessoa possa ter uma vida mudada e transformada em nome de Jesus. Faz, Senhor, o que precisa ser feito na vida deste irmão, na vida desta irmã. Abre a porta do emprego, dê a esta pessoa a oportunidade que ela busca, este aumento salarial, esta promoção. Senhor, libera este processo na justiça, esta demanda que está tramitando há tanto tempo. Senhor, em nome de Jesus, libera a bênção do teu filho, libera esta aposentadoria, esta pensão, esta indenização, em nome de Jesus. Pai, promove os teus filhos, promove a tua igreja, abençoa quem está aqui, que caia por terra toda malignidade, e que possamos ver, Pai, a tua igreja prosperando, em nome de Jesus, para teu louvor, para tua honra e para tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, assim seja e assim será. Se alguém precisar de oração, eu estou na frente para orar por vocês. Deus abençoe.